respirar, a relaxar, a deixar um pouco as nossas emoções acalmadas, os nossos sentimentos, as nossas preocupações principalmente. E elevamos neste momento bom, depois eu falo, Ariovaldo, vamos nos concentrando na abertura agora. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus Pai. Nesse momento e nos ligando com toda a espiritualidade que nos acompanha na noite de hoje. Toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes que se posiciona em proteção, em amparo, sempre nos trabalhos realizados em nome dessa casa maravilhosa e acolhedora. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, que sei que já estão todos posicionados ao lado dos seus atendidos, dando-lhes amparo, proteção e sustentação na noite de hoje. Aos bons espíritos que conosco compartilham desta live, trazendo aqueles também desencarnados que precisam participar de um maior esclarecimento. Sejam todos muito bem-vindos. A todos esses irmãos que precisam se esclarecer e se ajustarem ao seu novo estado. Agradecemos, enfim, a Jesus, nosso irmão maior, e a Deus, nosso Pai celestial, que neste momento vamos nos ligando a toda a espiritualidade para que os trabalhos dessa noite transcorram em harmonia e em paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa passagem para a vida espiritual, que assim seja. Então, o Ariovaldo colocou aí, se alguém não prestou atenção, estou falando, que agora o Bazares também está trabalhando com cartão de crédito e débito. Está modernizando o nosso bazar, né? A Gladson com a Isabel também chegando, a Ana, a Sônia, a Regina, todo mundo seja muito bem-vindo. Bom, antes de eu começar o assunto de hoje, eu quero deixar bem clara uma posição. O assunto é um assunto delicado, né? Que é a homossexualidade perante o espiritismo, a homossexualidade em geral, a gente vai falar um pouco, porque eu já abordei esse assunto, inclusive lá na nossa casa, e aqui na live também algumas vezes, mas sempre relacionado ao preconceito, ao respeito, né? Só que eu quero deixar claro que tudo que eu vou estar expondo aqui hoje é baseado, gente, me deu um trabalho imenso de preparar essa live, porque eu assisti mais de 10 lives de outras pessoas, porque eu não queria ser influenciada apenas pela minha opinião ou pelo meu conhecimento. Então eu quis ouvir o que pensam, o que acham e os esclarecimentos de espíritas muito respeitados e muito conhecidos. Então baseei muito do que eu vou expor aqui hoje em Divaldo, Raul Teixeira, Chico Xavier, Haroldo Dutra e outros tantos psiquiatras e espíritas que fazem palestras e tudo. Então é um assunto, tudo que eu expuser aqui é embasado em conhecimento que eu considero eles com muito mais bagagem de conhecimento do que eu, né? Então algumas coisas eu já sei e conheço, mas eu quis ter certeza de que eu não falaria nada que não fosse amplamente sustentado por esses espíritas que possuem tanto respeito, tanta credibilidade e conhecimento, tá? Então, sendo assim, vamos começar a nossa live. Primeiro de tudo, uma coisa que todos nós espíritas já sabemos muito bem: espírito não tem sexo. Ele veste em cada encarnação
uma roupagem diferente, aquela que for necessária para a sua evolução. Quem já leu um pouco, quem conhece um pouco de espiritismo, sabe muito bem isso. Nós temos sexo no corpo físico. Quando desencarnados, nós podemos ter uma vibração maior num sexo ou no outro, mas o espírito em si não tem sexo, e quando ele atinge a perfeição, ele não tem mesmo mais sexo nenhum, porque o aprendizado já foi realizado nas duas categorias, tanto masculina como feminina. O sexo é como as outras coisas. Nós nascemos homens, mulheres, ricos, pobres, brancos, negros, de uma nacionalidade, de outra, de acordo com aquilo que é necessário para o nosso aprendizado na Terra. E nós sabemos que enquanto nós não esgotarmos todo aquilo que este planeta pode nos oferecer de aprendizado, a gente continua encarnando de várias formas, em várias situações diferentes aqui na Terra. A homossexualidade, gente, não é um problema. Não é uma desconfiguração da alma, e muito menos, como alguns ainda infelizmente pensam, uma agressão à lei divina. Então vamos deixar muito claro disso. O homossexualismo não é um problema, não deveria ser, pelo menos, né? Não é uma desconfiguração da alma, a alma é perfeita, mesmo a alma que está encarnada como um homossexual, e muito menos uma agressão à lei divina. Jesus nos deixou o mais importante mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e, continuando, e ao próximo como a nós mesmos. Então nós temos por obrigação amar a Deus em primeiro lugar, nos amarmos e amarmos ao nosso próximo, seja qual for a condição e situação dele. E a nos amar também, seja qual for a nossa situação. Exercer esse único mandamento, se você conseguir durante a sua encarnação exercer esse único mandamento, você estará em paz com a justiça divina. Não vai precisar ter nada a temer. Não importa se você é homo, hétero, bi ou trans. Este mandamento vale para qualquer espírito encarnado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Chico Xavier diz que no campo do sexo estamos ainda todos muito doentes. Nós, espíritos encarnados na Terra, somos muito ainda doentes com relação ao sexo. Somos convidados agora no presente, a cada encarnação, a subir um degrau e passar a amar as criaturas não pela roupagem que elas trazem, pela roupagem física que elas têm, que apresentam naquela encarnação, mas nós somos obrigados a amar as criaturas pelos espíritos que elas são. Gente, a gente está tão condicionado às vezes a amar pela aparência, amar pelo corpo que aquela pessoa, que aquele espírito está habitando, está usando naquele momento, quando na realidade nós temos que amar é a alma de cada um, é o espírito de cada um. Se assim for, as pessoas se amarão independente de sua complexão sexual. Você pode amar qualquer um, homem, mulher, trans, bi. Hoje tem mais outras letrinhas, que outros significados, que eu ainda não me aprofundei. Então, a gente, enfim, todos, qualquer opção sexual que a pessoa tenha, não deve ser nem discriminada, nem acusada, nem considerada diferente. Somos todos espíritos iguais, encarnados a caminho de uma evolução. Eu ouvi de um psiquiatra, uma live de um psiquiatra, onde ele é entrevistado. O psiquiatra chama Aldemis Leite. Ele é palestrante espírita também. Ele faz
uma colocação muito interessante. O homossexualismo é um processo que faz parte. Eu nunca tinha parado para pensar isso neste momento, mas ele exemplifica bem e mostra muito bem isso, que o homossexualismo é um processo também que está fazendo parte do período de transição que nós estamos passando. Por que tem tanto? Está aumentando muito, tem muito mais casos. Tudo bem, vocês podem dizer, antes as pessoas não tinham coragem de se expor, hoje se expõem, falam do que LGBTQI e mais, né? Bom, depois a gente vai um dia falar também sobre tudo isso. Mas vamos pôr em geral, né? Quanto qualquer, que não seja hétero todos os outros. Então, ele está sendo necessidade experiencial. Então, muitos que têm uma necessidade de passar por essa experiência estão encarnando agora, neste período de transição da Terra. Porque é como nós falamos que tantos espíritos perturbados estão encarnando, com tantos espíritos que vão ter a última chance, assim também os homossexuais, os que não são héteros, eles estão encarnando em maior quantidade agora, porque são experiências que precisam ser vividas para o seu aprendizado. Então agora todo espírito que tem uma experiência ainda não vivida, mas que é necessária para o seu aprendizado evolutivo, ele está encarnando, estão encarnando em maior quantidade neste momento de transição do planeta. Temos visto que vem se acentuando, né? Na realidade, ele é um fenômeno de ajuste afetivo no campo espiritual. Tem sempre a ver com ajuste afetivo, um afeto que estava desajustado, uma coisa que marcou muito afetivamente em outras encarnações, e precisa haver um ajuste afetivo espiritual. Na realidade, é uma evolução para se conseguir esse ajuste afetivo espiritual. Portanto, deve ser compreendido. Não é fenômeno, gente, que muito espírita acha que é isso. Hoje mesmo, conversando com a minha amiga que está aí nos assistindo hoje, a Isabel. Boa noite, Isabel, bem-vinda. Não é deixar muito claro, e quem fala isso é Chico Xavier. Não é um fenômeno provacional, não é provação, gente. Não é que você tem que resgatar, não é resgate. É aprendizado num campo da afetividade que você precisa aprender. Então não vamos olhar o homossexual como uma provação. Não é provação isso, entendam? Não está passando por uma prova, é uma escolha como outras que a gente faz para aprender, para evoluir, despertar em nós uma parte que às vezes está adormecida. Então é esse ajuste espiritual, no campo das emoções, é que vem acontecer. Então não é um fenômeno provacional, nem para ele e nem para a família. A família não pode encarar isso como uma provação para ela, ter um membro da família como homossexual, mas um fenômeno de enriquecimento para melhorar a nossa tolerância, a nossa humildade, aprendermos a conviver com amor com todas as pessoas. Então a família que encara o membro que ela tem como que se ela estivesse passando por uma provação, ela está totalmente errada. Esses conceitos, mesmo dentro do meio espírita, foram, parece que estimulados, que era uma aprovação, que era um castigo, que era alguém que fez muito mal para alguém e vem castigado. Não é nada disso.
é apenas uma nova experiência encarnatória que proporciona um aprendizado. Deixamos isso muito claro, logo agora, no começo, né? Nesse processo de transição planetária, nós precisamos ampliar a nossa capacidade de nos tornarmos mais humildes e menos preconceituosos, tolerantes e abertos às diferenças. Não é só a homossexualidade que às vezes nos choca. Todo diferente não é muito aceito. Todo diferente sofre preconceito. Tudo aquilo que não se encaixa na aparente normalidade de uma sociedade é visto de forma preconceituosa. É visto com receio, é visto com uma certa prevenção, parece que um medo até, né? Então, nesse momento de transição planetária, está mais do que na hora de nós nos desfazermos desses conceitos, que mesmo entre nós espíritas ainda está muitas vezes muito enraizado e distorcido. Então, gente, eu aconselho, ponham lá no YouTube, homossexualidade, visão espírita, dentro do espiritismo, vocês vão ver quantas palestras esclarecedoras e enriquecedoras que tem lá. Sabe, que eu não dava pelo nosso tempo, de falarmos, mas assim, vamos voltando aos poucos, algumas vezes vamos abordando com mais profundidade outras coisas dentro desse contexto. Passamos várias encarnações, ora como homens, ora como mulheres. A maioria de nós sem nenhum conflito interno. Vem uma hora como homem, uma hora como mulher. Não temos conflito entre a nossa anatomia e a nossa psicologia. Muitos a gente vai encarnando, porque também existe uma corrente dentro do espiritismo que diz que às vezes é um espírito que queria encarnar como mulher e vem como homem, ele não aceita, ou que passou muitas encarnações como mulher ou como homem, e depois, quando vem no sexo diferente, é difícil se adaptar. Mas existe uma corrente que diz que existe uma perfeita adaptação quando nós somos programados a reencarnar entre o nosso corpo físico e a nossa mente, o nosso psicológico. Então, hoje em dia, já muitos não aceitam essa teoria. Aceitam mais mesmo essa de um ajuste emocional no nosso espírito, do que essa parte relacionada com a rejeição do corpo físico. É sempre um problema emocional, é sempre um problema mais do espírito e não do corpo físico. Bom, na homossexualidade existe esse conflito entre a sua anatomia e a sua psicologia. A pessoa não combina o que ela é no corpo físico com o que ela sente na sua mente. Atenção, gente, do que eu falei. Na homossexualidade existe um conflito entre a parte física e a parte psicológica. Não doença, é conflito, nunca é uma doença. Nunca vejam como uma doença. Eu vou abrir aqui um parênteses. Na realidade, eu tenho sentido ultimamente que as palestras, que as lives têm sido de uma forma sutil, mas têm sido sugeridas pela espiritualidade.
Eu já falei que eu não tenho essa mediunidade de ver o meu mentor, de escutar o meu mentor, falar, ó, faz sobre isso. Não. Mas eu tenho visto sinais muito claros para mim, às vezes, de qual assunto eu tenho que abordar. Quando eu estou em dúvida sobre o que eu vou falar, por exemplo, hoje termina a live, amanhã nós temos a aula, na quarta, quinta-feira começa já a vir algumas coisas, eu vou vendo, algumas conversas que eu vou tendo, e eu aconselho vocês a assistirem também. Eu na quarta-feira passada, eu assisti um filme na Netflix novo, que se chama Boy Erased. O menino, a criança apagada, o menino apagado, né? Erased, de borracha em inglês. E ele conta a história de um rapaz que a família interna nesses centros de recuperação que existem nos Estados Unidos, muitos desses centros ainda existem lá, dirigidos por pastores, porque dentro do meio evangélico, e os que estão aqui, se tiver algum me assistindo, vai saber que eu não estou falando bobagem, eles consideram que o homossexualismo é uma doença que pode ser curada. E que se você fizer um trabalho psicológico, um trabalho de mente, a pessoa reverte a situação. Quando nós sabemos que não existe isso, né? E nós espíritas, mais a Elizabeth, você assistiu, né, Beth? Muito bom esse filme, porque você fica, aquilo me marcou tanto, me afetou de ver os argumentos que eles usam para fazer aquela criatura, aquele moço, aquele adolescente, a maioria todos adolescentes, se sentirem culpados perante Deus. Eles colocam um Deus que critica, um Deus que não aceita, que os vai desprezar, que os despreza por isso. Então é uma coisa tão triste o que eles fazem, né? E esse rapaz, ele sai do centro, ele escreve um livro, a história é verídica. É o livro que ele escreveu depois sobre o assunto, né? Então, vocês veem que nós acreditamos, os médicos psiquiatras acreditam que não existe, como é uma condição de aprendizado do espírito, e ele está encarnado nesta condição, não existe voltar atrás, entende? Não existe. Então ele pode sublimar, ele pode se auto-enganar, ele pode fingir para uma sociedade hipócrita, para ser melhor aceito, para ser aceito pela sua própria família, mas que no fundo ele continua sendo a mesma pessoa, o mesmo espírito encarnado naquele corpo. Né? Eu aconselho vocês também a assistirem esse filme porque é muito lindo e muito esclarecedor. Em 1973, o homossexualismo foi banido como doença, porque ela era catalogada no catálogo da psicologia, ela ocupava o lugar de patologia. Um distúrbio de ordem sexual homoafetiva. Em 1973 ela foi banida do catálogo como doença. Passou a figurar no catálogo como conflito egodistônico. E assim ficou conhecido depois, um conflito egodistônico. Não era doença, era um conflito de ego, né? De doença depois passou a ser distonia. Uma distonia do ego com o que há na psique e do que há na anatomia. Então, uma disfunção entre o corpo e a mente. Em 1980, no tratado mais importante da psiquiatria, que é o TSM, na sua 5ª revisão, a Bíblia, considerada a Bíblia da psiquiatria, retirou dos seus catálogos até mesmo esse termo conflito.
considerando que a homossexualidade é uma experiência sexual como a heterossexualidade. E passou-se, então não se tem mais o homossexualismo, é a homossexualidade. Ela é uma experiência, não é uma condição. Entende? Em 1991 só, olha como é recente, gente, a Organização Mundial de Saúde exclui o homossexualismo da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. Então vocês vejam que agora é normal. Não tem nada de doença, não tem nada de distúrbio psicológico, não tem nada de distúrbio de comportamento. É apenas uma falta de identificação entre corpo e mente. Só isso. Como estamos na segunda escala de evolução planetária, nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. Não aprendemos ainda a olhar a alma humana como despida de sexo. Você olha para alguém, você vê homem, você olha para alguém, você vê mulher. Você não vê um ser humano. Você vê um sexo. Nós não aprendemos a despida de sexo, de tendência política, de cor de pele. Você sempre vê o outro de acordo com aquilo que ele apresenta externamente. Você não consegue nunca olhar o outro como um espírito, às vezes diferente do seu, com ideias diferentes da sua, com opiniões diferentes da sua. Nós ainda somos tão atrasados na nossa evolução aqui na Terra que nós não conseguimos olhar o outro sem a sua roupagem física. De jeito nenhum. Nós nunca desassociamos isso. Ainda negamos o diferente. Ou porque é diferente, ou porque mexe muito com a gente, porque no fundo somos muito iguais ao que negamos nos outros. A pessoa muito preconceituosa, ela é muito parecida com aquilo contra o qual ele tem preconceito. O Raul Teixeira, ele fala muito disso, né? Do homem fortão, másculo, que se impõe, que tudo, e que muitos deles vivem sérios conflitos de ordem sexual. Ainda não aceitam a sua homossexualidade. Muitos deles são homossexuais. E ele conta uma piadinha que eu achei muito engraçado que ele fala. Porque como nós encarnamos, ora homem, ora mulher, né, nas várias encarnações, então algumas encarnações nós tivemos maridos, em outras encarnações nós tivemos esposas. Então ele brinca e ele fala, imagina esses caras machões encontrarem quando desencarnarem um monte de marido amoroso esperando por eles, porque em alguma encarnação eles já foram mulheres casadas com esses homens, e se ainda eles não reencarnaram, eles estarão lá esperando por eles. Entende? Porque chega do lado de lá, nós não temos sexos. Esse que é o problema, esse que é o importante, nós termos isso na nossa consciência. Ao desencarnarmos, nós não temos sexo. Podemos ter uma energia predominante, porque ainda somos espíritos atrasados, mas sexo físico ninguém mais tem quando a gente desencarna. Então vocês imaginaram essa situação? Dei muita risada com ele, com o Raul Teixeira falando isso. A homossexualidade, gente, é uma realidade psicológica ao longo do mundo. O conflito não é do corpo, mas é da mente. É a mente que está em conflito, não é o corpo. Muitos vivem como hétero, a vida inteira carregando esse sofrimento como um problema. É muito importante que se fale sobre isso, que se abram sobre isso. Muitos têm vergonha,
Muitos acham que não vão ser aceitos, que vão ser discriminados. Porque realmente, a partir do momento que você assume, com raras exceções, a maioria sofre muita discriminação. Seja no trabalho, seja na própria família, seja com os seus amigos. Quantos amigos se afastam depois que sabem que aquele homem ou aquela mulher é homo, não é mais hétero? Não esqueceram quem é aquela pessoa e passam a ver só a sua condição sexual. Isso é muito triste. Isso é muito grave para esse espírito que não consegue. Por exemplo, eu sou muito amiga de uma mulher, de uma moça, de uma pessoa. De repente ela me fala que ela é homossexual. Eu deixo de ter a minha amizade por ela, eu deixo de gostar dela por causa disso, eu deixo de admirá-la por causa disso. Ela deixou de ser a pessoa que ela era por ter assumido a sua sexualidade. Mas muitas pessoas fazem sim isso. Se afastam, se sentem constrangidos. Sabe? É uma coisa que a gente tem que acostumar desde cedo as nossas crianças. Toda live eu falo isso, cada problema que eu abordo numa live, nós falamos isso. Que nós temos por obrigação começar a esclarecer as nossas crianças desde cedo quanto às diferenças, que não tem nada de mais, que é natural, que é espontâneo, que é de cada um. Vamos nos conscientizar, mas infelizmente, mesmo aqueles muitos que não admitem abertamente, tem no fundo o seu preconceito. Você percebe por um olhar, por um sorriso irônico. E não que toda a nossa sociedade não contribua para isso. Começando por todos esses personagens, essas caricatas homossexuais que aparecem em programa humorístico. Não é? Não estão incentivando a se olhar o homossexual de uma forma pejorativa? Lógico que estão. Então, está em nós, como sociedade, como família, a começarmos a agir diferente e incentivarmos desde cedo as nossas crianças a verem o outro como ser humano, não como corpo que abriga. Qual o nome do filme? Boy Erased. De borracha, né, em inglês. Erased, né? Muitos vivem como héteros carregando este sofrimento ao longo de toda uma vida por não terem tido a coragem de se abrir, de contar, de aparecer, de, como se fala hoje, sair do armário. Tanto sofrimento que provoca em si e nos outros por causa de uma sociedade hipócrita e preconceituosa. Só por isso, porque o medo é dos outros, o medo de como vai ser encarado, o medo de ser julgado. O homossexualismo é doença moral? É opção ou desequilíbrio emocional? Não é uma tara, não é uma doença e muito menos um castigo divino. Não é tara, não é distúrbio de comportamento, não é doença e muito menos um castigo divino. Isso que é triste ainda usarem Deus para amedrontar, para ameaçar essas criaturas que já sofrem tanto. É uma experiência evolutiva como qualquer outra. Quando você nessa nasceu branco, na outra nasce negro, você vai nascer num país atrasado, numa África, é uma experiência evolutiva. E assim é o homossexual. Todos vamos ser homossexuais? Não, como nem todos vão ser negros, nem todos vão ser pobres, nem todos vão ser ricos. Nós vamos ter
vamos passar pela a encarnação, por essa experiência evolutiva que for necessária para a nossa evolução. Se eu já tiver aprendido aquilo que aquela condição me vai ensinar, eu não preciso passar por ela. Então não é dizer que todos nós, porque também tem esse erro, muitos espíritas falam, não adianta, homossexual todo dia, todo mundo vai ser. Um dia mais cedo ou mais tarde você vai ser. Não forçosamente. Se aquele aprendizado que está inserido em encarnar como homossexual você já tiver aprendido, ou você não precisar desse aprendizado, já faz parte do seu espírito, você não precisa passar por isso. O espírito encarna como homem, por exemplo, eu falei que o homossexual é uma habilidade, uma experiência evolutiva, assim como você encarna com homem, para desenvolver em você as habilidades que são típicas de um homem. Você encarna como mulher para desenvolver em você as habilidades que são típicas de uma mulher. Hoje em dia já até que eu acho que essas habilidades antigamente, imagina, eram muito mais isso daí. Mas ainda existem coisas são inerentes mais aos homens, a força física, a coragem até, né? Na mulher tem mais a maternidade, que o homem não tem, não passa pelo processo, então ele precisa ser uma mulher numa encarnação para ele saber a vivência desse processo da maternidade. Os motivos de uma encarnação como homossexual são diversos. Pode ter uma infinidade de motivos e podemos mencionar alguns depois como explicação, mas é sempre uma jornada evolutiva, é sempre porque você precisa aprender naquele sentido o que vai lhe acontecer. Por exemplo, uma das coisas que eles alegam, os psiquiatras, aqueles que trabalham com regressão, se descobriu muito com psiquiatras que fazem regressão reencarnacionista. Muitas das descobertas foram feitas através desses métodos. Por exemplo, tinham alguns que encarnaram como homossexuais, eles eram totalmente destituídos de emoção. Era difícil terem uma emoção profunda, se envolverem com os outros, se preocuparem com os problemas dos outros, vivenciarem problemas. Então encarnam como homossexuais, porque como homossexual ele vai ter que sentir emoção, ele vai ter que enfrentar problemas, ele vai ter esse conflito interno consigo mesmo que vai, queira ou não queira, despertar um monte de emoções nele. Então é o aprendizado da emoção, do ajuste emocional. Sempre está ligado, quase sempre ligado com um ajuste emocional. Nunca como castigo, como resgate. E como um sofrimento, uma prova para ele e para a família. Entendem? É tão nobre quanto qualquer hétero se tiver um comportamento digno e saudável. Gente, o que faz a diferença não é a sua escolha, a sua opção sexual, é o seu comportamento. Depende, tanto faz ser hétero, bi, homo, qualquer coisa. Se você não tiver um comportamento digno, se você não se respeita, se você não respeita os outros. Sabe, a gente vê às vezes comportamentos de hétero que nos chocam pela rua, né? Então não precisa, ninguém precisa ficar afrontando os outros com a sua sexualidade. Essa é uma coisa particular entre você, seu parceiro, sua parceira. Sabe, não precisa ficar afrontando, parece muitas vezes que querem afrontar os outros por pensarem diferente. Esse é um grande erro, às vezes, dentro do homossexualismo. Querer impor aos outros o seu jeito. Ninguém, nem eu posso impor para o outro o meu jeito. Cada um é como é. Cada um aceita, as coisas têm que correr naturalmente, as coisas vão sendo aceitas naturalmente.
Vocês isso agora é uma opinião minha. Então, quando a opinião for minha, eu falo que a opinião é minha. Não sei se alguns de vocês concordam comigo. Vocês não acham que a agressão, a perseguição a esse grupo piorou depois que começaram a querer empurrar para as pessoas isso, que todos tinham que aceitar? Principalmente quando começaram a desrespeitar as crenças religiosas das pessoas. Sabe, isso eu acho que deu um efeito contrário. Tudo que querem forçar dá efeito contrário. Se deixar com naturalidade, a coisa vem naturalmente. Você acaba conhecendo melhor a pessoa, você acaba analisando as coisas. Quando a gente quer forçar a situação, dá o efeito contrário. Vamos pensar nisso, né? O uso que cada um faz da sua homossexualidade ou da sua heterossexualidade é que dará dignificação à sua vida. Um homossexual, um bissexual, um trans, qualquer que seja a sua situação, se ele tiver caráter, se ele agir com respeito, se ele agir com dignidade, ele está dignificando a vida dele, ele está transformando a vida dele, deixando a vida dele ser digna. A mesma coisa um hétero. Se esse hétero, não é porque ele é hétero que a vida dele é digna. Se ele trai a mulher, ou a mulher trai o marido, se leva uma vida promíscua, se leva uma vida que não é de respeito, nós estamos falando na área sexual, né? Ele não dignifica a vida dele. Tanto faz a sua opção. Gente, torno a falar. O que nos faz evoluir, o que nos torna digno, não é o corpo que nós usamos, não é a nossa opção sexual, é o nosso caráter, é a nossa conduta. A conduta que vai fazer com que eu seja respeitado. Muitos indivíduos que aquilo do que eu falei do Raul Teixeira, né? Muitos indivíduos agressivos que exibem os músculos machistas podem refletir um conflito sexual interno. Aí eu me lembrei de citar como exemplo, como diz a minha amiga Heloísa, não sabe onde eu vou buscar esses exemplos todos. Eu acho que são os meus amigos espirituais que falam, olha, lembra desse exemplo, né? Lembram do filme Beleza Americana? Eu acho que muitos de vocês assistiram esse filme sensacional. Eu adorava aquele filme, adoro, de vez em quando eu assisto ele de novo. O que acontecia no filme Beleza Americana? O menino que era homossexual sofre horrores do pai militar machista. No final, na revelação final do filme, é que o pai ele queria ser um homossexual, ele não tinha coragem de se mostrar ou de se assumir. Era uma hipocrisia. E o que ele fazia por não ter coragem de se assumir, ele agredia o filho que era homossexual. Esse filme também é um outro filme muito bom que nos mostra, Beleza Americana é bem isso, a hipocrisia na América. Aliás, como no resto do mundo, né? Exibe-se invariavelmente aquilo que não se tem. Quem fala isso é Divaldo Franco. Que nós exibimos invariavelmente aquilo que nós não temos. Às vezes a pessoa mostra tão machista porque não é, né? Então, muito cuidado, vamos ser honestos, primeiro conosco mesmo, depois com os outros. Moças que são símbolos sexuais também tem um conflito muito grande de insegurança, elas precisam estar sempre projetando essa imagem de beleza, de símbolo sexual, de tudo, muitas delas lésbicas.
Muitas delas homossexuais, despertam tanto desejo nos homens e elas mesmas não têm desejo nenhum pelos homens. Se relacionam com outras mulheres. Todo adolescente sofre na passagem da infância para a adolescência o despertar sexual. Sempre há um conflito de identificação. Aí começam os conflitos de identidade sexual. Já na passagem na puberdade, quando começa na menina o período da menstruação, nos meninos os períodos de ejaculação. É o período que começa o conflito. Os meninos gostam de ficar no meio das meninas, assim como as meninas gostam da companhia dos meninos. Mas se já existe uma tendência, se já não é nem tendência, a coisa já é manifesta, já está no espírito, né? Desde sempre. Eles começam a se questionar se eles gostam de ficar junto às meninas porque é o oposto deles, ou se eles gostam de ficar com as meninas porque se identificam com elas. A mesma coisa as meninas. Eu gosto de brincar com os meninos, eu gosto dos brinquedos de meninos porque são o meu oposto ou porque eu me identifico com eles. Um aconselho que eu dou para todas as mães, avós, tias, todos que estão criando crianças. Não separem brinquedos, não separem as roupas, a cor. Sabe? Deixa naturalmente a escolha. Tá cheio de menina que nem por isso tem homossexualidade, que adora brincar com brinquedo de menino e menino que gosta de brincar com os brinquedos das meninas. Eu vejo pelos meus gêmeos. É um casal. Não existe brinquedo separado. Não, ninguém dá, quando dá um brinquedo, não é este é para ele e este é para ela. Os brinquedos são misturados. O dia que ele quer pegar a boneca e brincar, ele brinca com a boneca. O dia que ela quer brincar um negócio de luta, ela brinca com o negócio de luta. Eles vão descobrir sozinhos. Não incentivar. Porque hoje já está se querendo, com todas essas mudanças, esse modernismo, incentivar uma coisa. Uma coisa é estimular o contrário, outra coisa é agir com naturalidade. O Haroldo Dutra tem uma entrevista que ele dá muito boa nesse sentido, que era negócio na época que se começou a brigar muito e se falar de gênero, né? Então ele quer dizer, gênero existe, não tem jeito, é o gênero masculino e o gênero feminino, não se pode negar isso. Não se incentiva antes da hora. A criança não tem que falar que ela é menino ou que ela é menina, ela tem que descobrir sozinha. Não, ela tem uma complexão física de menino ou de menina, então ela tem um gênero. O que não se pode é podar. Quando você percebe uma inclinação para um lado ou para o outro, inibir, podar, começar a não estimular. Agora não precisa estimular antes da hora, a descoberta é deles. Estar sempre atento para apoiar, para ajudar, para dar suporte nessa escolha, para que eles tenham coragem de se abrir, que não se sintam sofredores porque estão escondendo uma sexualidade que está lá e com a qual eles não sabem lidar. É isso que nós não podemos fazer, que não se pode fazer. Essa inibição, essa opressão, essa crítica. Às vezes a família tem medo de lidar com a situação, né? E faz isso, porque ela tem medo de enfrentar. Então prefere não ver, não quer ver, porque ela não quer enfrentar esta situação. Ao passo que se ela conseguisse ver, ela ajudaria a pessoa, ajudaria esse filho, ajudaria esse jovem a se conscientizar da sua verdadeira inclinação sexual, sem vergonha, sem medo, né? Porque senão vai ser infeliz, gente, para o resto da vida. Vai ter conflitos para o resto da vida.
Então, aqui, o Raul Teixeira, não, aí é na espiritualidade que encontrar com os maridos ou as mulheres. Então, todos nós carregamos na nossa intimidade essa dualidade. Tantas encarnações como homens, tantas encarnações como mulheres, e acaba exercendo um domínio no nosso psiquismo, né? Isso é um fato. Quando nós encarnamos muitas e muitas vezes como mulher, às vezes a gente demora para se adaptar numa encarnação como homem, né? E a mesma coisa, uma encarnação como homem, muitas e muitas vezes demora para se adaptar numa encarnação como mulher. Jesus não tinha predominância nenhuma. Jesus era a perfeita dualidade. Jesus não se considerava acima disso. Ele já era um ser tão evoluído que para ele isso já não importava mais. Ele se firmava como o quê? Como que ele se dizia? Filho do homem. Ele não falava filho de um homem. Ele falava filho do homem. O que quer dizer filho do homem? Filho da humanidade. E da humanidade. Quando ele se referia a um espírito que ainda se encarnava, como foi quando ele se referiu a João Batista, ele dizia, tu, homem nascido de uma mulher. Era diferente. Quando já era superior, era do homem, da humanidade. Ainda nós, no nosso estágio, nós ainda somos espíritos nascidos de uma mulher. Quando o espírito é plenamente evoluído, essa dualidade dentro dele é perfeita. É uma dualidade, não existe mais uma tendência mais para um lado, mais para o outro. Ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender, sendo homem ou sendo mulher. A homossexualidade, torno a dizer mais uma vez, não é doença moral e nem desequilíbrio emocional. É uma opção reencarnatória. Não é doença, gente, não é desequilíbrio. É opção reencarnatória. Não é castigo de reencarnação também. Não é provação para a família também. É um aprendizado, é uma necessidade daquele espírito aprender aquilo que aquela situação sexual vai lhe ensinar. Há um conflito na psicologia, no corpo mental, do corpo com a mente. Como a pessoa se percebe e a sua anatomia em relação à vivência com o outro. Daí a atração por alguém do mesmo sexo. Lógico, se ele não se enxerga nem como homem nem como mulher, ele se enxerga diferente, ele vai ter atração pelo sexo oposto àquele que ele se enxerga. É uma experiência particular e não corriqueira no processo encarnatório, aquilo que eu já disse anteriormente. Não é que todo mundo um dia vai encarnar como homossexual. Vai encarnar se tiver necessidade de aprendizado. Se não tiver essa necessidade que a homossexualidade ensina, não vai encarnar como homossexual. Causas são diversas, mas podemos dizer que representam um distúrbio no campo afetivo do indivíduo. Necessidade de um ajuste no campo afetivo. Essa afirmação é de todos os psiquiatras espíritas que eu vi as palestras. Todos eles afirmam que é uma necessidade de ajuste no campo afetivo. Desprezo, às vezes isso aconteceu, essa encarnação, porque numa encarnação anterior, isso é um psiquiatra que explica, não foi nem Divaldo, nem Chico, nem Raul Teixeira, nem nada. Mas eu acho que é uma possibilidade que não nos custa pensar a respeito. Eu acho que vem chegando muita informação nova, através de comunicações espíritas, de conhecimento desse. Acho interessante porque são psiquiatras espíritas, né? Psiquiatras que acreditam na reencarnação. Esse é um psiquiatra, ele fala o seguinte, que o desprezo numa encarnação pelo sexo oposto, a banalização do sexo, a dificuldade de expressar a sua emotividade, uma indiferença
pelo mal que estivesse causando a essa outra pessoa, destruição de lares, de tudo, faz com que o espírito, ao reencarnar, por exemplo, eu fui um homem que fiz isso com muita gente, então eu vou reencarnar. Eu tenho uma culpa tão grande do mal que eu projetei nos outros, nesse sentido, que eu não consigo me relacionar com o sexo oposto ao meu. Eu rejeito por culpa. Eu me sinto tão culpado perante o sexo oposto, de tanto que eu o prejudiquei, que eu me sinto sem coragem de ter um relacionamento com o sexo oposto. E acabo então me relacionando com os do mesmo sexo. Não sei se isso tem fundamento. Estou passando para vocês, como eu falei, foi a opinião de psiquiatras que deram essa opção, né, como do porquê se reencarnar como homossexual. Mas normalmente é sempre um profundo aprendizado para reajustar as suas forças afetivas. E nesse caso também seria a culpa, a afetividade, ele precisa reajustar esse jeito de afetividade com as outras pessoas. Então é sempre um reajuste afetivo. É um processo de recuperação das forças afetivas. Precisamos tratar isso de uma maneira muito serena e equilibrada. Muitas vezes precisa-se de uma ajuda, sim, psiquiatra e psicológica, mas não para mudar, porque isso não vai acontecer. Precisam de uma orientação psiquiátrica ou psicológica para ajudar com que eles assumam a sua homossexualidade. Como eles vão contar para a família, como eles vão ter coragem, se sentirem fortalecidos emocionalmente para assumirem a sua sexualidade. Não como pensam esses pastores, esses centros chamados de reabilitação. Não existe isso. Não é para eles mudarem o seu gosto, não é para eles mudarem a sua opção sexual. O ajuda, às vezes psiquiátrica e psicológica, ajuda para como eles vão se conduzir, para explicar para a família, para assumir, para enfrentar, para se libertar, né? Na verdade é isso, é para se libertarem deste peso, gente. É um peso quem não se liberta, é um peso quem não assume. Olha o conflito que essas pessoas vivem. É por isso que entram em depressão, é por isso que entram em desespero. E quantos não chegam ao suicídio por causa dessa não aceitação? E às vezes não é a não aceitação dos outros, é a não aceitação deles mesmo com eles. Eles não se aceitam. Existe assim, a gente sempre fala, quando fala, vamos deixar uma coisa clara também, dar uma explicaçãozinha rápida, que nem sempre, por exemplo, a pessoa que é o homossexual, ele tem vários, tem aquele que gosta de se sentir como mulher e gosta de outro homem, não se aceita no corpo de homem, gostaria de ser uma mulher, se gosta tem jeitos mais delicados, gosta de atividades femininas e gosta de outros homens. Tem aqueles que se sentem homem, que gostam de ser homens. Tem atitudes masculinas, gostam de esportes, gostam de se vestir como homem. Só no campo afetivo é que essa afetividade é dirigida à pessoa do mesmo sexo. Assim como mulheres, bem femininas, bem cuidadas, conheci várias, mas que gostavam de outras mulheres. Tem os que são os transexuais, os travestis, que gostam de se vestir, de se maquiar, né? E tem o trans, que é aquele que esse passível de cirurgia, de tudo, de mudança de sexo. Porque não é mesmo, ele não se enxerga com aquele corpo que ele nasceu. Ele não consegue, o emocional, a psicose dele, a psicologia dele, a mente dele é toda do outro sexo. Então existe várias, e tem o bissexual, mas esses são os que a gente agora lembrou para esclarecer. Então, o contar para a família, o se libertar,
É sempre difícil, dependendo principalmente das pessoas para quem você vai ter que contar. Quando você já sabe, por exemplo, vocês imaginaram o filho de um pastor evangélico? Ou filho ou filha de evangélicos que acreditam naquilo que a Bíblia fala, não te deitarás com outro homem. Gente, Jesus nunca falou isso. Isso está na Bíblia. Era a época, era outro tempo, a gente tem que ver o contexto histórico, tudo isso, e sendo que Bíblia também foi escrita por humanos. Mas Jesus nunca menciona nada disso. Em nenhum momento do Evangelho de Jesus ele fala nada contra. Nunca tocou nisso de que não fosse pecado, que fosse errado, que não devia. Entende? Então é muito complicado, às vezes, a pessoa querer contar. E se ela contar e a família não aceitar, aí é uma coisa muito grave, porque normalmente a família vai rejeitar aqueles que não aceitam. Quantos adolescentes são jogados na prostituição, no abandono, acabam indo para drogas porque passam a viver fora de casa, convivem com outras pessoas que não conviveriam normalmente se tivessem apoio da família. Quantos se prostituem, viram dogrados e quantos, nesse caso, se suicidam? Vocês imaginaram a gravidade, o karma, essa família que não aceitou? Lembra das leis, as leis do Código Penal, que você vai ser responsável por todas as consequências de alguma coisa que você tenha feito? Então, quando você não aceita, quando você não recebe com compreensão, com amorosidade, aquele familiar, aquele amigo, aquela pessoa, e por tua culpa ele se leva por um outro caminho que lhe prejudica a sua vida, você é corresponsável a tudo isso. As escolhas podem ser dele, são dele, mas você também é corresponsável por não ter entendido, por não ter apoiado, por não ter acolhido esse ser. Pais e mães nunca devem dizer: você tem que mudar, você não pode ser assim, Deus não te quer desse jeito, você está errado. Nunca falar isso. Isso é muito impróprio e não vai funcionar. A pessoa pode até fingir que mudou, mas não mudou, não muda, não muda. Está na estrutura profunda do ser e não tem como mudar, porque não é o corpo, gente. O corpo você muda, é o espírito. E o espírito não muda, é como é, nasceu daquele jeito. Encarnou com essa proposta. A forma mais adequada é a capacidade de ouvir, entender as suas necessidades, contribuindo para que o comportamento seja o mais adequado possível. Você vai orientar, você vai explicar, você vai dizer que tem que ter um bom comportamento, que tem que se conduzir direito. Gente, será que dá para passar um pouco da hora hoje? Porque senão nós vamos continuar na próxima segunda-feira. Ainda tem algumas coisas que temos que falar. Então, como deve ser o comportamento de um homossexual? Igualzinho o comportamento de um heterossexual, com dignidade, com caráter, com boa conduta. Não há a menor diferença. É um comportamento enobrecido pela nossa opção, sem a agressão aos que estão na outra faixa de escolha. Nós não podemos, nem os héteros podem agredir os homos, como nem os homos podem agredir os héteros. Cada um na sua faixa de escolha, sem vulgaridade, sem promiscuidade e sem mesquinhez. O problema não é o homo, o problema é o comportamento promíscuo que qualquer um adota em qualquer área, seja homo como seja héteros. Héteros promíscuos e homossexuais corretíssimos. Homossexuais promíscuos com heterossexuais corretíssimos, tem dos dois lados. Se comportar bem nos eleva. Promíscuos, banais,
desprezando o próprio corpo e as outras pessoas, só nos denigre, só nos abaixa. O comportamento nos faz evoluir e não a nossa sexualidade. Não é a nossa escolha sexual que vai nos fazer evoluir ou regredir, é o nosso comportamento. Dentro do espiritismo, nós temos vários preconceituosos. Muitos nos perguntam: pode trabalhar um homossexual, um gay, uma lésbica, uma bissexual? Pode? Lógico que pode trabalhar. Não tem mediunidade? Não tem estudo? Não tem amorosidade no que faz? Não importa a opção. E os que são enrustidos? E os héteros que são que são promíscuos, que não são fiéis às suas esposas? Nós sabemos? As mulheres que traem os maridos, nós sabemos? Não, nós não sabemos. Só porque eles demonstram que são homossexuais, não pode trabalhar numa casa espírita? O que é isso? É igualzinho a qualquer outro. E principalmente numa casa espírita, que a gente sabe que é uma questão de espírito, que é um aprendizado, que é uma evolução. Por que não poderia trabalhar numa casa espírita? Infelizmente, nós ainda temos em qualquer meio, nos meios religiosos, muito aquela coisa de que Deus castiga. Deus vai castigar, Deus pune. Como que Deus vai castigar a sua criação? Deus os fez assim. O espírito dele encarnou assim. Como que Deus vai castigar? É uma coisa, é irracional, basta pensar a respeito, né? Mas infelizmente, dentro do meio espírita, nós temos também muitos preconceituosos, né? Que olham atravessado, que não gostam, que criticam. Agora, não é um problema da casa espírita, é um problema de quem trabalha, de quem dirige a casa espírita. É o problema da organização da casa espírita. O centro espírita, ele é sempre perfeito. Ele está sempre dirigido por uma espiritualidade consciente e correta. Eu garanto que a espiritualidade jamais vai se posicionar contra quem quer que seja, né? Então, qual que é a função da casa espírita quando é procurada por esses seres? É de acolher como você acolhe o outro. É de dar conselho como você aconselha os outros. É de dar amorosidade como você dá amorosidade aos outros. É de tratar bem, é aconselhar, tentar ajudar, tentar tirar daquele sofrimento, e fazer tratamentos espirituais, se necessários, né? O passe, é todo o mesmo tratamento que se dá para uma alma sofredora que nos procura. É o mesmo tratamento que vai se dar para uma alma de um homossexual que nos procure, sofrendo, precisando de ajuda. Bem rapidinho, eu nunca me esqueço de uma de uma aula que eu fui dar. As pessoas devem lembrar disso, o pessoal frequentador do centro, e alguns que faziam o curso comigo naquela época vão se lembrar deles. Lembram? E eu ia falar de respeito e dentro do respeito eu ia dar um destaque muito grande à homossexualidade. E bem naquele dia tinham 2 casais de homossexuais ali no salão. E eu fiquei em dúvida, eu me senti, será que eu vou magoar, será que eu vou falar? Mas eu falei, bom, é por isso que eu vou falar, eu não vou falar nada demais, vou falar até a favor, defender e tudo. Gente, a reação deles quando acabou me emociona até hoje. Um dos casais se tornaram muito meus amigos, o Carlos e o Dudu se tornaram muito amigos meus. Eles me abraçaram, me agradeceram tanto as palavras, porque um deles principalmente sofria muito com a rejeição da família. O outro era mais bem resolvido, a família aceitava bem, mas um deles não. E olha, era tão triste de ver o sofrimento daquele moço. Ele era depressivo, ele tinha problema sério, ele tinha tentado se matar uma vez também e tudo, tantas coisas. Nossa, eles eram pessoas maravilhosas, a gente ficou muito amigo,
sabe? Um carinho muito grande eu recebia deles toda vez no centro, e eu com eles também. Então, meu Deus, né? Então estavam bem ali no dia que eu fui falar, e eu lembro que um deles falou para mim: você devia fazer essa palestra num ginásio e convidar todas as famílias para ouvirem, porque o nosso maior problema começa dentro da nossa família. Ai, Vanessa, imagina. Então, gente, é isso, sabe? A gente tem que aprender a respeitar a todos, acolher a todos, todo mundo que precisa, independente de qualquer opção, de qualquer estado, né? Eu acho que alguns lembram, acho que Ana, você lembra deles? Era um casal, eles mudaram daqui de São Pedro agora, né? A mesma coisa, graças a Deus que desde 2013 já é aprovado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É aprovada a adoção de crianças por casais gays. Crianças abandonadas, crianças que não teriam a menor chance. Se esse casal tem caráter, tem conduta, tem noção de família, por que não podem adotar uma criança? Eles vão estimular, eles vão orientar, eles vão criar essas crianças da melhor, da melhor forma possível, porque eles têm boa conduta, eles têm caráter. Sabe? É uma coisa muito boa, ruim isso. E muito bem que nós estamos melhorando. Estamos evoluindo com as nossas leis, né? Mas infelizmente, do outro lado, também ainda acontece isso. As agressões estão se tornando muito mais frequentes. Muitos homossexuais são mortos. A cada 19 horas, um LGBT e mais, né, é assassinado ou se suicida, gente. A cada 19 horas. A Agência Internacional dos Direitos Humanos diz que aqui no Brasil se mata mais homossexual do que nos países do Oriente, onde se mata o homossexual por lei. É condenado à morte o homossexual. Mesmo assim, aqui no Brasil se mata mais ainda. É sempre feito em lugares públicos. Às vezes, à luz do dia, não é nem disfarçada essa agressão. E quase na maioria das vezes, eles não são punidos. Isso que é o triste, né? Então, gente, para finalizar agora, o médico Alexandre Saad, que é psiquiatra também, diz que a pessoa descobre muito cedo a sua sexualidade e sofre muito, provoca um grande sofrimento quando você não pode ser quem é. Ele conta só rapidinho um caso de uma senhora que foi procurá-lo no consultório. Ele trabalha muito com trans. E ela tinha 62 anos e ela disse que precisava de um laudo dele porque ela queria fazer a cirurgia de mudança de sexo. Que ela a vida inteira viveu como homem, ela nasceu homem. Por causa do pai, da mãe, dos irmãos. Ela nunca teve coragem, ela nunca quis nunca quis falar para os pais isso. E os pais depois tinham morrido, ela não tinha mais ninguém, então ela tinha assumido a condição dela de mulher. Que ela passou 60 anos vivendo de um papel que ela não era. Vivendo uma coisa que não era verdade, que era mentira. E que ela não sabia mais quanto tempo de vida ela ia ter e que ela queria ser enterrada como mulher. E ela precisava do laudo dele para poder mudar a documentação e fazer a cirurgia de mudança de sexo. Olha que triste, ela precisou esperar os pais desencarnarem, 60 e tantos anos de idade, para poder se realizar como ela queria. Assumir a verdadeira personalidade e identidade dela, né? Então, a sociedade muito repressiva não deixa as pessoas serem quem elas são, né? Escolhemos
ou somos ajudados a escolher as provas que necessitamos para a nossa evolução. E essa é uma escolha que fazemos, porque nós sabemos que ela é necessária por algum ajuste na nossa evolução. Allan Kardec, muito pertinente, eu e Vanessa Simões, como pais, agradecemos suas palavras. Imagina, eu achei necessário, sabe, Antônio Carlos? É muito necessário conscientizar as pessoas disso. Eu acho que a finalidade da live, não adianta ficar falando sempre as mesmas coisas. A live tem que tocar no coração das pessoas, no fundo das pessoas e conscientizar as pessoas dessas realidades. É essa a importância. Senão não tem sentido ficar fazendo nada disso, né? Então vamos fechar com Kardec dentro da doutrina espírita. Na questão 200, Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Não como os entendeis, pois os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na similitude de sentimentos. É isso, amor e simpatia baseados na igualdade de sentimentos. Então os espíritos, quanto mais evoluídos são, menos envolvidos com sexo eles se tornam, com essas diferenças sexuais. Então, gente, é isso que deu tempo. Eu já passei 9h15, vamos fazer rápido um encerramento, uma prece de encerramento, né? Espero ter ajudado. Mais para frente a gente aborda até outras visões, né? Outras formas de encarar tudo isso. Mas eu acho muito importante a gente ter prestado esse esclarecimento e alertado pais, familiares da importância do apoio e do acolhimento para com esses seres que encarnam na nossa família. Por algum motivo nós fomos escolhidos, porque eles acreditavam que nós teríamos esse suporte para dar, né? Então vamos nos desligando agora, né, um pouco dessas preocupações, né, desses envolvimentos emocionais que a live nos trouxe e nos dedicarmos a agradecer e a vibrar. Eu queria neste momento pedir vibrações de energia positiva, de sustentação, de amparo para os nossos irmãos do Afeganistão e do Haiti. 2 países que neste momento passam por situações de extremo sofrimento. Nós vamos vibrar neste momento, vamos imaginar luzes saindo dos nossos corações, de amor, de envolvimento, de carinho, para que eles se sintam amparados e sustentados